existe uma teoria econômica, um modelo capaz de transformar o nosso país. Eu quero que vocês recebam com muito carinho esse camarada que, se me permite falar, ele não vai se ofender, é, para mim, um dos grandes pensadores da atualidade, autodidata, e tem se apresentado com uma proficiência que eu posso até dizer consideravelmente, tá, de se admirar diante dos portadores de diplomas de doutores e até pós-doutorados. E recentemente eu fiquei até com vergonha de um podcast que eu assisti. Então vamos dar aqui boas-vindas ao nosso queridíssimo amigo, parceiro, Daniel. O professor Alessandro, ele, na última vez que ele me chamou para conversar, ele me apresentou uma refutação extremamente importante para mim, que modificou bastante minha linha de pensamento acerca do juspositivismo. Ele me demonstrou que o juspositivismo é incapaz de aceitar princípios hard principles, né, em sua composição. Eu achei profundamente interessante, já vi vários vídeos do professor Alessandro de lá para cá, e acredito que nesse debate, no debate público, no discurso público, tem poucas figuras como o professor Alessandro que de fato embasam, ou que falam em teses, em livros, e se preocupam efetivamente em dialogar com os mais diversos grupos. Vai ser um prazer a gente poder conversar sobre esses assuntos que são assuntos tão importantes para o Brasil como um todo. Nesse afã chamado vida, eu sou dono de uma editora, então tive a oportunidade de participar do processo como tradutor, revisor, como coordenador editorial, aí de mais de 25 livros importantes para o debate público, tanto em escola austríaca, libertarianismo, agora, mais recentemente, a nossa editora está para lançar um livro sobre a vida de Luiz de Molina, né, que é um autor que o William Craig gosta bastante, então agora também em teologia, em vários outros assuntos. Tive durante um tempo a Universidade Libertária, fui fundador da Universidade Libertária, que foi um think tank voltado a ensinar as pessoas um pouco sobre conceitos e teorias libertárias. Já organizei algumas palestras, organizei alguns seminários, em que a gente pôde, de alguma forma, estar ensinando para um conjunto bem significativo de pessoas as nossas ideias, e venho defendendo aí pelo YouTube e por outras redes as ideias que eu considero caras e ideias eminentemente agoristas, anarquistas, sim, de muitas formas, né? Embora num sentido de anarquismo que muitos não estão dispostos a aceitar, mas definitivamente eu me considerava uma figura de esquerda, por exemplo, a maior parte da minha vida. Mais recentemente, em virtude de um certo aumento do uso do aparato repressor pela esquerda, eu comecei a cada vez mais a me chamar de direita, mas eu gostaria muito que a esquerda voltasse a defender algumas das grandes pautas da liberdade que eu considero que são historicamente da esquerda, ou seja, é a esquerda que se opôs à ditadura militar, foi a esquerda que se opôs à noção muito rica para a direita e que era uma regra, que era a internação compulsória. Foi a direita que inaugurou as principais ditaduras do século XX, em termos de quantidade de repressão, com exceção das ditaduras comunistas, né? Mas mesmo as ditaduras comunistas, elas tinham mecanismos democráticos, civis, que tinham a capacidade efetiva de diminuir a quantidade de repressão que podia ser feita sobre o cidadão comum. E eu vejo que, na verdade, depois da década de 70, não só a repressão se torna sistematizada,
como a esquerda vai aos poucos cedendo para isso, a chamada esquerda libertária vai deixando de existir, em todo mundo a gente começa a ver sinais de que o que diferenciava a esquerda e a direita já não mais os diferencia, e que nós devemos temer efetivamente pelo futuro das nossas liberdades. Eu acho que a grande questão que o professor Alessandro está colocando aqui, ela pode ser colocada da seguinte forma, né? Existem muitos planos para o Brasil. Ou seja, existem muitas formas de errar. Existem muitas formas de criar problemas para as pessoas em geral. Quais são aquelas formas que, por meio do qual nós poderíamos acertar, né? Ou seja, quais são aqueles elementos que deveriam ser encontrados numa teoria econômica para que nós acertássemos, né? Eu acho que é nesse sentido que a gente pode contribuir. A história econômica brasileira mostra, na verdade, que diferentes modelos já foram aplicados. Não é porque eu esteja à esquerda que eu não venha falar dos insucessos, dos fracassos, e não só porque, obstante dizer que não estejamos vivendo situações muito sérias atualmente, inclusive com o retorno do Lula também à presidência. Então é preciso que a gente tenha que tratar disso, né, do desenvolvimentismo das décadas de 50 até o presente momento, em relação, por exemplo, pensando a ideia de um anarcocapitalismo numa forma de capitalismo de mercado, ou pensando como se construiu esta ideia, industrialização, por que tantas inflações, por que endividamento, né? Pensar o liberalismo das décadas de 90 a 2000 promovendo privatizações, inclusive quando houve uma alternância de titularidades em que o Fernando Henrique Cardoso de Mello passou a colocar, inclusive, o que ele tinha programado, mas houvera se afastado bastante, indo para um lado mais liberal da administração pública, né? Resultando, inclusive, em crises fiscais absurdas que nós vivenciamos. Então, pensar também políticas intervencionistas, como inclusão social, entre outras, se há uma perspectiva de que, continuando nesses modelos de alternâncias, de um socialismo, às vezes, até de mercado, e entre outras que a gente percebe, se é possível que o Brasil consiga superar justamente essas crises que nós temos enfrentados e mudarmos e nos tornarmos uma grande potência. Fique à vontade, Meurim. Eu acredito que esse entendimento que a gente poderia fazer acerca do processo de formação brasileira, ele precisa passar por uma realidade muito específica. A realidade de que nós vivemos um país patrimonialista, né? Há um molde específico em torno de incorporar a burocracia como sendo a continuação específica de determinados grupos de poder, né? Então há uma separação muito tênue entre aqueles que exercem o poder de fato e aqueles que declaram a burocracia, ou aqueles que poderiam, de uma forma ou de outra, serem indivíduos com restrições à sua ação, né? Então a gente tem a atuação de coronéis, a gente tem uma série de elementos sociológicos, políticos, que vão atrapalhando efetivamente a gente ter uma relação entre sujeito e Estado imparcial, né? Esse tipo de coisa é um reflexo histórico, pouco dependia da incipiente nação brasileira, mas é esse reflexo, é essa estrutura que vai resultar na nossa chamada República Café com Leite. O nosso desenvolvimento econômico, nesse momento, estava, do ponto de vista do Estado, fortemente apoiado em torno de determinadas possibilidades. Então você vê ali uma tentativa da universalização dos direitos formais para fortalecer principalmente as figuras dos agricultores,
dos grandes produtores. A gente vê ali uma tentativa do Estado ser utilizado como esse instrumento financeiro que de alguma forma poderia conter crises. Então a gente tem um processo muito significativo. Até que Vargas assume e ele muda o mote. O mote não era mais uma pessoa, o mote era o Brasil. Essa mudança ela passa a ser uma busca por identidade.